Salmo 24. Amém? GC, Célula. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se encontra, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Porque é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portais, as vossas cabeças. Vamos declarar junto com a igreja? Levantai-vos, ó portais. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você pode dar um salve de palmas aí para o Rei da Glória. Aleluia. Pode sentar em seu lugar. Aleluia, Jesus. Pai, te louvamos por esse momento tão especial. Seja bem-vindo, Deus. Seja o Senhor que está aqui, Rei da Glória. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Pai, nós te entronizamos aqui neste lugar. Seja Deus reconhecido. Seja o Senhor, Pai, soberano, sobre todos nós, sobre essa igreja. Ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Espírito Santo, Rei da Glória. Aleluia. Nós te exaltamos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia, por esse momento tão precioso. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O tema da minha ministração é a entrada triunfal do Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que venceu a morte e entrou triunfante na eternidade. Feito, recebido em grande celebração. Aleluia. Aquele que venceu a morte e ressuscitou. Amém? Amém. Aleluia. Está sentado à destra de Deus. Aleluia. E voltará para buscar a sua igreja. Amém. Aleluia. O livro de Salmos, ele é uma coletânea de poemas e cânticos escritos por vários autores. E esse Salmo 24 em especial é escrito, pelo rei Davi. E esse salmo ele aponta para Jesus. Amém? E você vê que muitos anos antes de Jesus vir, Davi escreveu esse salmo apontando para Jesus. Aleluia. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória?
pertence à terra e tudo que nela se mantém. O mundo e os que nele habitam. Fundou a sombra dos mares e sobre as correntes a estabeleci. Aleluia. O Senhor pertence à terra. Aleluia. A terra foi criada, né? Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali naquele momento. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. Aleluia. Tudo, né? Foi fundado pelo Senhor. Aleluia. Pela palavra. Aleluia. Ele é o Senhor, o Deus soberano sobre toda a terra. Amém. Ele é o Senhor supremo de todo o universo. Ele a estabeleceu. Por suas mãos foram criadas todas as coisas. Amém? Ele é o dono. Por mais que muitos aí, né, homens, se acham donos de alguma coisa, mas essa terra tem um dono, ela tem um governo, ela tem um domínio. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E no tempo certo, Deus, Jesus vai vir dominar sobre essa terra. Amém? E todos os poderes das trevas, todo o mal, cairá. Oh, glória a Deus. E o Deus eterno, tudo tem um tempo certo. Deus vai dando corda, né? Vai dando corda, vai deixando ali, né, o homem brincar de ser Deus, de querer comandar. Mas a palavra de Deus diz que os reis da terra se prostrarão diante do Senhor. Aleluia. Os reis da terra se prostrarão. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha família. Glória a Deus. Ele é o Senhor. Ele comanda sobre todo o universo. E nada foge do seu domínio. Nada foge. Ele sabe, né, de tudo que acontece. Tudo que acontece, ele sabe de todas as coisas. Lá no Salmo 139 diz que mesmo antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor sabe. Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso deitar. E que no livro do Senhor foi escrito todos os nossos dias, escrito e determinado por nenhum deles ainda a vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Do Senhor, ao Senhor pertence a terra. Aleluia. E Ele vai restaurar essa terra. Amém? Amém. Tantas coisas lindas, né, que o Senhor criou na natureza. E que tem sido, né, tão mal administrada pelo homem, né? Porque na verdade nós somos aqui locatários. Nós somos mordomos para administrar. Como Adão ali no jardim do Éden, Deus colocou ele como um administrador. Mas a terra é do Senhor, amém? E Ele vai restaurar essa terra.
céus proclamam a glória de Deus. Por isso, lá em Romanos 1,5 diz que o homem é indesculpável. Indesculpável. Porque até aqueles seres que nunca ouviram falar, né, conhecem sobre Jesus, mas eles entendem que existe um Deus, né? Não existe um Deus, né, que eles criaram lá no pano. Não é isso? Um Deus lá, que não é Deus, né? Mas que eles entendem que existe um Deus. Mesmo que, né, alguns já conhecem, né, o Evangelho já chegou em muitas tribos indígenas, mas ainda existe até mesmo aqui no Brasil. Muitas tribos indígenas que nunca ouviram falar de Jesus. Mas, pela natureza, por tudo que Deus criou, toda a terra revela a Deus. Amém? Toda a terra revela a Deus. Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo perfeito na sua criação. Que maravilha! Que maravilha! Glória a Deus. Não só a terra pertence ao Senhor, mas também aqueles que nela habitam. Nós pertencemos ao Senhor duas vezes, como criatura e como nós somos resgatados, amém? Nós somos regenerados, Amém. né? Como filhos adotados, aleluia, como filhos redimidos pelo seu precioso sangue, amém? Nós pertencemos ao Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Que privilégio nós temos de sermos alcançados por tão grande amor, aleluia. Aleluia, Deus é o Senhor das nossas vidas e precisamos confiar nele todo o tempo. Amém? Sim ou não, gente? Amém, Jesus. Mas às vezes, muitas vezes, vem a incredulidade. Muitas vezes vem ali, né? Um tempo difícil e você começa a se esfriar, se afastar do Senhor. Aleluia. Porque é no tempo difícil que o Senhor vai realmente nos conhecer. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 39, diz que Jesus, despertando, né, estava ali no mar revolto, e os discípulos ali, né, quase se submergindo, e Jesus estava
esperar. Quanta dificuldade nós temos para esperar, não é isso? Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei confiantemente no Senhor. Aleluia! Glória. Tem que ter confiança. Mas muitos não sabem esperar e nem confiam. E aí, você vai viver esse turbilhão aí, esse mar revolto, nessa tempestade, e você ficar todo embaraçado, e você não vai conseguir sair, porque só em Jesus nós conseguimos o abrigo, o porto seguro do Senhor. Salmo 46, que diz, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio E e fortaleza. fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no meio dos mares. Amém? Amém. Deus é o nosso refúgio E fortaleza. Jesus disse que nós passaríamos por aflições. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vós também vencereis. Eu fico às vezes sem entender muitos crentes, com tanto desânimo, que não sabem. Jesus falou que nós vamos passar por tribulação. Mas aí, quando vem a tribulação, quando vem o tempo difícil, é um motivo para a pessoa escorregar, para a pessoa enfraquecer na fé. Onde está a motivação do seu coração? Onde está a sua confiança? Aleluia! Continuando aqui, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? É uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí o salmista ele responde, né? Quem vai permanecer na presença do Senhor? O limpo de mãos, amém? E puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente. Aquele que é limpo de mãos, para desfrutarmos da sua presença, precisamos estar na nossa vida em santificação. 1 Pedro, capítulo 1. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, diz assim: com filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também
salmista pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aqueles de mãos, porque é limpo de mãos e puro De coração. Então eu preciso realmente estar, né? Claro que a santificação é um processo, mas eu preciso estar ali, realmente, né? Consertando, se eu, né? Caí, se eu pequei. A palavra de Deus diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A palavra de Deus também diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Por isso precisa ser estabelecida a comunhão. Nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito. Uma vida pautada pelos padrões e valores deste mundo. Mas nós temos que viver uma vida pautada pelos princípios da palavra de Deus e do reino de Deus. E quem vai permanecer na presença? Quem vai subir no monte do Senhor? E quem vai permanecer na presença do Senhor? Puro de coração. Quem que é o puro lá nas bem-aventuranças, né, que Jesus falou? Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. O coração, ele é o centro da vida do homem. Pensamentos, memórias, sentimentos e decisões. Lá em Provérbios 4:23, Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. O coração puro diante de Deus é um coração que vive em integridade. Amém? Aquele que é íntegro, que não precisa ser admoestado. Ele é inteiro. Amém? Coração puro. Ele não vive com mentiras, com hipocrisias. Amém. O coração puro diante de Deus. E quem vai permanecer? Isso é a obra do Senhor. Quem há de permanecer em seu santo lugar, que não entrega a sua alma à falsidade. Nós temos que sermos verdadeiros. Amém? Nós temos que ser verdadeiros. Quem é o pai da mentira? Precisamos ter uma vida sem hipocrisia e sem mentira. Amém? Precisamos ter uma vida transparente. Uma vida de transparência. Uma vida que glorifica o Senhor por onde nós andarmos. Amém? Não é só aqui na igreja, no momento do culto. Tem uma história aí, que o filho diz assim: eu queria morar na igreja. E aí, mas por que você queria morar na igreja? Porque lá meu pai, ele é crente. E ele falava que ele é, o pai dele é pastor. E mas dentro de casa
Adoração é um estilo de vida. O que você é aqui na igreja, você é em todo lugar por onde você passar. Por onde você passar, as pessoas têm que olhar para você e ver. Ali vai o homem de Deus. Ali vai a mulher de Deus. Amém. Nós temos que fazer diferença por onde nós formos. Amém? Aleluia. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que não jura dolosamente. Não jura dolosamente quer dizer não mente a fazer o juramento. Jurar dolosamente é alguém que vive de aparências. Quando está próximo, ou até a gente vê tantas pessoas fazendo juramento e ninguém não vai formar, um curso sim ou outro tipo de curso, eu prometo exercer. É um juramento. Eu prometo exercer o pastoreio. Eu prometo, são juramentos. Mas que não jura dolosamente. Não mente ao fazer o juramento. Amém? Amém. Eu vou continuar insistindo, para que eu possa cumprir aquilo, né? A palavra de Deus diz que é sim, sim, não. O que passa disso vem? Maravilha. Todos nós temos que ter, às vezes, muitas vezes aconteceu eu falava uma coisa, ai meu Deus, né? O que eu falei agora? Mas agora eu tenho que cumprir. Eu falei, agora eu tenho que cumprir. Então não faça promessas nem juramentos que você não possa cumprir. E olha aí versículo 5, gente, olha aí. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Primeiro veio os requisitos, não é isso? E depois falou que quem vai obter a bênção? Esses que estão realmente andando de acordo com os preceitos do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui em Deuteronômio 28, Deuteronômio fala das bênçãos decorrentes na obediência. Porque muitas vezes não é muito estranho a vida toda bagunçada, a família destruída. Por quê? Porque quebrou esses princípios. Aí a palavra de Deus diz aqui em Deuteronômio 28, dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos estes mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e não sobre ti, e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito será o campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas
aí eu vou deixar para você, dever de casa, a leitura de Deuteronômio 28 nessa semana. Vai ler, leia várias vezes. Leia várias vezes. E se você quebrou, né, alguns desses requisitos, nós quebramos, né, às vezes. Nós saímos fora, às vezes, desses princípios. Eu tenho de arrepender e falar: Senhor, eu não abro mão da tua bênção na minha vida. Eu não abro mão Amém. da tua bênção na minha casa, na minha família. Eu me arrependo dos meus maus caminhos e eu faço conserto com o Senhor. Gente, é tão importante, né, que Deus é Deus do recomeço, né? Amém, Jesus. Deus do recomeço, é meu filho, né? Perdão que eu não mereço. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E é o momento que realmente, né, de nós consertarmos. Amém. Pedir ao Senhor que nos alcance com a sua misericórdia, com o seu perdão. E dizer ao Senhor: Deus, eu quero estar no seu santo lugar, quero seguir no teu monte. Eu quero permanecer no santo lugar. Eu quero, Pai, ter comunhão, eu quero ter relacionamento com o Senhor. Eu quero a bênção do Senhor sobre a minha vida. Amém, igreja? Amém. Versículo 6 diz assim: tal é a geração dos seguros na face do Deus de Jacó. Glória a Deus. É tão interessante, né? Que o salmista usa aí, né? O Deus de Jacó. O Jacó que era o trapaceiro, o Jacó que era o enganador, o Jacó que demorou a converter. Esse é o nosso Deus, que é misericordioso. E aí, a palavra de Deus fala, é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Buscar a face é um relacionamento. Muitos vão a Deus para buscar em suas mãos aquilo que Deus pode fazer. Eu sou boa, Deus está pedindo. Deus faça isso. Deus faça aquilo na minha vida. Mas eu não vou até Deus buscar face a você, até Deus para orar. Se render perante o Altíssimo. Glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Buscar a face, a comunhão, o relacionamento. Glória a Deus. E aqui nós vemos a exaltação do Rei da Glória. Aqui a partir do versículo 7 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais abertas, para que entre o Rei da Glória. Isso aponta para a exaltação de Cristo, o Rei que morreu, mas que ressuscitou no terceiro dia. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Ele se destituiu da sua glória e se fez um de nós. Ele cumpriu a sua missão. Amém. Ele veio para nos salvar. Aleluia. Ele veio para nos redimir. E ali naquela cruz, né?
pessoal, foi consumado, ele cumpriu o seu objetivo, a sua missão. E aí, depois que ele ressuscitou, ele foi ali recebido em grande celebração. Amém? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais abertos, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Quem é o Rei da Glória? O Senhor. Ele é forte. Ele é poderoso. O Senhor poderoso das batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Mas você pode nessa noite abrir o seu coração e dizer: entra, Rei da Glória na minha vida. Entra, Rei da Glória. Amém. Eu te quero na minha vida. Eu faço escolha por andar nos seus caminhos, de te pertencer. Aleluia. E eu queria aqui concluir com Apocalipse, capítulo 5. Eita glória. Glória a Deus. Eu queria que todos nós fizéssemos essa declaração. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 11, que diz assim: 5, 11 a 13. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz, vamos dizer junto: digno é o Cordeiro que foi morto De receber o poder, a riqueza, a sabedoria, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Aleluia. Então ouvi de toda a criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, o grupo de louvor vai estar ministrando. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós somos do Senhor, amém? Gostaria de convidar toda a igreja para louvar o Senhor, o Rei da Glória. Amém? Cante no seu lugar. Quem é este Rei da Glória? Morre igual
Sou